Então, bom dia a todos. Dando sequência à nossa disciplina de Hidrologia e Manejo de Bacias Hidrográficas, hoje vamos trabalhar o tema de infiltração. A infiltração no solo, ela dentro do escopo, vamos pensar do programa, que vai trabalhar a questão de engenharia ambiental, ela depende do propósito que você for usar, você dá um foco, depende do propósito que você for usar, você dá outro foco. A agronomia mesmo, ela vai ter um foco mais de disponibilidade, que essa água que vai estar pertinente no solo, no tocante às plantas, por exemplo, e na parte de engenharia, de construções e processo, vai tratar principalmente a tocante à água que vai estar, ou a capacidade que esse solo vai ter de armazenar essa água, ou a carga hidráulica desse solo, que ele vai conseguir reter água, por exemplo, para aquicultura, que ele vai conseguir reter de água dentro de uma barragem, por exemplo. E a engenharia hídrica, ou seja, quanto que você consegue aumentar a carga hidráulica desse solo, seja para compactação ou seja para ele permear ao longo do solo, que também vai importar mais para o pessoal da engenharia geral, assim, beleza? Então, lembrando do nosso componente, sempre a gente dá o foco no ciclo hidrológico, você tem que pensar que agora a gente viu é, a parte de precipitação, que é o input da bacia, a gente viu a parte de manejo de bacias as componentes da bacia hidrográfica que vão fazer parte, que vão caracterizar, entre outras coisas, a ação dessa água no solo. E agora a gente está na fase de infiltração. Então, o que vai representar essa água que, uma vez que precipitou, caiu no solo, ela vai influenciar, o que ela influencia no tocante à infiltração. Então, no primeiro passo, que pensando na lógica do processo, que a água comece a filtrar, fora os detalhes, os pormenores, vamos pensar assim, uma vez que ela infiltrou, nós vamos ter duas categorias de, de, de de retenção de água do solo. Então, nós vamos ter o primeiro que vai ser chamado aquífero livre, que vai ser também denominado freático, né? Ele vai estar disponível, ele vai sofrer a ação é, da pressão atmosférica. Então, nós vamos ter o segundo aquífero, que vai ser chamado o confinado, que ele vai estar dentro de duas superfícies impermeáveis. Então, essa água aqui, ele vai ter um repositório que essa carga hidráulica vai entrar, vai ter uma forma dessa água entrar aqui, que a gente vai chamar aqui por microcapilares aqui que vai ter. Então, essa água aqui, ela vai permeando nessa parte inferior aqui, que é o nosso aquífero confinado. E esse aquífero confinado também vão ser chamados, denominados os jorrantes ou poços artesianos, justamente porque ele não influencia, não é influenciado em função da pressão atmosférica, mas sim da própria pressão hídrica que tá disponível aqui. E do gradiente hidráulico que ele tem, ou seja, desde onde, que altura, melhor dizendo, que ele está, essa água disponível, em relação a outra ponta. Por exemplo, uma coisa no meu aquífero confinado, meu nível hídrico de água está numa região mais alta, seja montanhosa, seja. Lembra que quando a gente definiu lá em bacias hidrográficas o mapa hypsométrico, por quê? Porque ele definiu os diferentes níveis de altitudes de uma bacia hidrográfica. Então, se eu tenho um input dentro desse aquífero no topo dessa bacia hidrográfica, a cota de água dela está lá em cima. Ele está cheio, ele está fechado, então ele está cheio de água. Então, se eu furo um poço artesiano, por exemplo, na cota menor, que está lá, acontece em muitos casos, não precisa nem de bomba, porque a pressão que está inclusa aqui, vai fazer com que essa água jorre, que é diferente de eu trabalhar num aquífero livre, que eu tenho a rocha como meu teto, e a pressão da gravidade influenciando. E geralmente são esses poços, geralmente aqui o pessoal chama semi-artesiano aqui na região oeste, né? Que o pessoal faz um furo, faz um poço, dependendo da profundidade, depende do local, e da conformação do terreno, da formação desse solo, ele até onde chegar a rocha. Uma vez que chegou na rocha, ele não consegue vencer essa barreira para chegar no artesiano, então
ele é um, abre aspas, semi-artesiano, que o pessoal chama, mas na verdade é um poço comum e ele precisa, para pegar essa água está disponível aqui, ele vai precisar de uma bomba. Positivo. Então, considerando que essa água vai estar disponível nesse solo dessa forma, e considerando que nosso aquífero livre ou freático, ele vai estar sofrendo uma ação da pressão atmosférica aqui iminente, vocês vão ver que esse escorrimento superficial essa água que está disponível aqui até nesse ambiente semi-permeável, impermeável que está aqui, que vai ser a rocha, ela vai estar, entre outras coisas, vai ajudar a alimentar esse escorrimento subsurficial e vai auxiliar lá na vazão quando a gente for ver o regime de vazão de rios. Ela vai ajudar a alimentar, de certa forma, em alguns momentos, essa água disponível aqui. Então, esse aqui é contribuição direta. Então, a precipitação vai ser influenciada diretamente no primeiro momento. Esse aquífero vai ser influenciado diretamente no primeiro momento pela precipitação que está ocorrendo na bacia, e esse outro aqui já vai ter outras características e outras influências específicas aí no nosso caso. Então, uma vez que essa água está infiltrando no solo, a gente vai ter, pelo que a gente avaliou na aula passada, esse processo de infiltração. Então, considerando assim que nós vamos ter uma precipitação que está ocorrendo aqui, nós vamos ter os fenômenos de evaporação e transpiração, que possivelmente vamos ver aula que vem ou na próxima, dependendo da evolução dessa aula hoje. Essa água que incidiu no solo, nós vamos ter a interferência, lembra que a gente vai ter interferência aqui, uma parte ela já evapora automaticamente, uma outra parte ela vai passar, que é precipitação interna, e a outra parte ela vai escorrer pelo tronco. Uma vez que essa água caiu e está disponível no solo, nós vamos ter também evaporação, uma parcela vai correr pelo escoamento superficial, que a gente já vai chegar nesse ponto, e a outra parcela vai infiltrar. As características desse solo vão ser predominantes para isso aí, o sistema radicular, o quanto de matéria orgânica está disponível aqui para que isso ocorra, a profundidade, o perfil dessas partículas que vão ser influentes, principalmente porque uma vez que esse fluxo de água que está descendo aqui, nós vamos ter um outro fluxo que vai estar querendo subir em cima do lençol freático lá dentro desse meu fluxo de base, então é, 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 ela vai estar querendo subir por pressão osmótica aqui, ou pelo sistema de capilaridade, ou mesmo por pressão osmótica das raízes, e uma outra parte que vai, dentro de determinado momento, vai querer descer. A gente vai ter uma zona de raízes que vai estar altamente aerada, ou seja, nós vamos ver agora o comportamento desse solo que vai influenciar nessa percolação de água. Então, vocês vão ver que nós vamos ter, se for categorizar esse solo, a gente vai ter uma zona que vai ser de aeração, que ela não vai estar saturada, porque ela, uma vez que a água percolou, uma vez que cesse a precipitação aqui, essa água essa água vai infiltrar, vai percolar para as zonas mais profundas, vai infiltrar no primeiro momento, mas vai ser usada, abre aspas, entre a infiltração e percolação para as zonas mais profundas, para as regiões de saturação, por força predominante da gravidade, mas uma outra parte vai ser absorvida pelas plantas, que vão fazer essa parte de evapotranspiração, mas ela pode eventualmente chegar no momento de saturação, mas ela cessa isso ao longo do tempo. Vocês vão ver que vai ter uma curva que a gente vai avaliar de saturação dessa água, ou disponibilidade dessa água de filtração, ou uma taxa de filtração que isso vai ocorrer. E essa saturação a gente vai poder quantificar, que vai me dizer quanto de água disponível eu tenho para uma planta, ou quanto de água disponível pode tá nesse solo que possa ocasionar um escorrimento superficial, ou que eu possa fazer uma barragem aqui que vai me limitar essa quantidade de água disponível aqui em cima, se fosse um exemplo de uma barragem. Então, a zona de saturação vai ser a zona lá embaixo, presente no primeiro aquífero freático. Então, essa água, ela vai estar, todos os poros dessa água, ela vai estar preenchidos, então essa água aqui tá saturada e vai ter um fluxo ascendente, beleza? Então vocês vão ver que essa zona de aeração, que vai ser o foco nosso,
predominante, principalmente quando a gente vai fazer os testes de infiltração, testes de, é, de, de permeabilidade de solos, vamos pensar assim, ela vai ser influenciada, entre outras coisas, pelos vazios desse solo. A gente vai ver as características do solo agora, principalmente a parte física desse solo, que vai predominantemente, entre outras coisas, denominar o nome desse solo. Então, as partículas desse solo, ou quanto de tamanho de partículas desse solo, que vai influenciar, entre outras coisas, na taxa de filtração. Então, vocês vão ver, continuando o processo, nós vamos ter assim uma relação direta de percolação ou de infiltração desse solo, que vai estar, dentre outras coisas, dependendo da percolação, porque a gente vai ter um processo de infiltração que vai ser direto no primeiro momento, porque esse solo não vai estar saturado, então ele está carente de água, ele vai ter espaço vazio aqui para essa água infiltrar e percolar aqui. E ele vai ter um comportamento distinto. Se o solo estiver seco, com baixa saturação de água, então ele vai percolar de forma mais propensa e por ação de gravidade, por outros potenciais que a gente já vai ver para frente, essa água vai entrar até que vai chegar um momento que ele vai estabilizar e vai até a ponto de chegar ao lençol freático. Se você tiver o solo úmido ou mesmo saturado, essa relação também vai seguir um comportamento um pouco distinto, mas vai chegar um momento que ele estabiliza e vai percolar de forma mais uniforme, seguindo o comportamento que esse solo, a formação desse solo te permite ocasionar. Para cada tipo de solo, então, a gente vai ter um perfil de diferente comportamento para essa infiltração ou percolação nas zonas mais profundas. Beleza? Então, quando a gente falar de infiltração, vai ser nessa camada mais superficial, nessa zona de aeração, e percolação é a situação de água mais profunda. Apesar que isso a gente está avaliando em hidráulica, mas é bem comum misturar esses dois termos em outras áreas, seja na agrícola mesmo, na agronomia, na engenharia de agricultura, se mistura porque de acordo com o propósito. Beleza? Então aqui que vai estar essa disponibilidade de água, entre outros fatores que nós vamos avaliar no decorrer. Disciplina. Esse processo de infiltração, então, se você catar historicamente, ele foi é, incluído no ciclo hidrológico, vamos pensar, por Orton em 1933, e ele propôs dois conceitos predominantes. Ele propôs a taxa de infiltração, que vai ser denominada Fzinho, que vai ser essa taxa efetiva que está ocorrendo naquele instante, no instante T, né, num determinado momento, que vai ser a infiltração do solo propriamente dita. A gente tem alguns modelos, vocês vão ver que os modelos eles derivam de acordo com o propósito, mas é, é, ele propôs, então, inicialmente, que essa infiltração pode ser acompanhada, e nós vamos ter a capacidade de infiltração, que é a quantidade máxima desse solo reter água, por metro quadrado, ou por unidade de área, ou pela horizontal que ele vai ter, ou pela essa faixa horizontal, pensando na altura ou profundidade desse solo. Então, geralmente, a taxa de filtração, ou quanto que infiltra, é menor que a capacidade desse solo reter água. Vamos pensar assim, fazendo um paralelo, para ficar bem fácil de entender, uma esponja de louça, essa esponja de louça que você usa para lavar. Ela está furadinha, então ela é toda permeável, então se você pegar ela estiver seca, ela vai chegar, e você abrir a torneira, e molhar essa esponja, vai chegar um momento que ela vai reter essa água, ela vai conseguir pegar essa água que você está encharcando ela até um certo ponto. Chega um ponto que ela não consegue mais exceder. Então, o solo, geralmente, a capacidade de filtração dele é maior do que a taxa de infiltração que essa água está percolando ou está infiltrando nesse solo. Então, geralmente, ocorre isso. Quando, em determinado momento, a infiltração ou a taxa de filtração é maior do que essa capacidade de filtração, é quando a gente tem o escoamento superficial direto, ou runoff, né? Então, lembra que
a taxa de infiltração ou a intensidade de filtração é dada pela altura dessa lâmina de água que foi lá na precipitação em função do tempo. Lembra que eu disse? Uma coisa é você chover 100 milímetros em 24 horas, outra coisa é você chover 100 milímetros em 1 hora, 30 minutos. Então é diferente essa altura de lâmina de água ou intensidade de precipitação em função dessa taxa de filtração. Então, se determinadas colunas de água, determinada taxa de filtração for maior que, perdão, se a intensidade de chuva for maior que a minha taxa de infiltração, o que que vai acontecer? A minha capacidade de infiltração aqui, a capacidade de absorver essa água aqui, ou seja, pensa na esponja, é, se você mantiver a torneira ligada e a esponja embaixo, vai chegar um momento que ela não vai conseguir mais reter essa água e essa água vai cair, no caso da esponja. Por qualquer gradiente que seja, no caso da esponja, ela vai cair por diferença de potencial osmótico ou por diferença da própria gravidade, se for o caso. No solo vai ser o mesmo princípio, né? Se chegar algum determinado momento que essa capacidade de infiltração ela é excedida, por causa dessa intensidade de chuva, vai chegar um momento ou que ela vai descer para os níveis mais baixos por gravidade, ou ela mesma ela não consegue nem percolar, porque o solo, o potencial osmótico já está cheio e ele vai escorrer em cima da superfície. Beleza? Então, uma outra questão que é observada quando a gente avalia no tocante a manejo de bacias hidrográficas é a ocupação desse próprio solo. Claro que a gente vai estudar isso melhor lá, em escorrimento superficial, né, que será tópico daqui 2 aulas, mas uma consideração bem interessante é um artigo que é apresentado em tela aqui, que vai fazer uma relação direta com o nível de ocupação em termos de floresta. Então, se você pensar nessa zona aerada aqui, eu vou retornar aqui, nessa zona aerada, zona de aeração ou não saturada, a quantidade do meu sistema radicular aqui e a taxa de matéria orgânica que vai estar aqui, entre outros fatores, fora o perfil desse solo, o gradiente de partículas desse solo, ele beneficia ou mesmo prejudica em determinadas situações. Então, se tiver um sistema radicular aqui bem forte, pela presença de árvores, plantas ou qualquer coisa, tiver uma presença de matéria orgânica bem alta aqui, essa matéria orgânica, pensa assim, você vai colocar, a matéria orgânica está lá, só que chega um momento que ela vai apodrecer, essa matéria orgânica, ela não vai estar mais disponível. O espaço que ela ocupava, seja de um tronco podre ou qualquer folhas e afins, ele vai estar vazio. Então, esse espaço vazio vai dar condição dessa água, uma vez que choveu ou ocorreu a precipitação, de ocupar esse espaço, abre aspas, vazio que anteriormente estava ocupado por alguma coisa. Então, o estudo que está em tela aqui, ele fez uma relação direta entre a ocupação desse solo por nível de ocupação em termos de floresta. Então, ele avaliou uma floresta, né? Uma floresta fechada, densa, uma clareira pequena, daí eu confesso que agora eu não vou lembrar de cabeça no artigo que tamanho, que a clareira pequena e a clareira grande, em metros quadrados, não consigo falar isso, mas ele faz uma relação direta entre o grau de umidade desse solo, ou seja, o quanto que consegue manter de umidade. Então, veja, o, a, você não consegue, quando você tem uma situação de clareira grande, a umidade desse solo aqui é alta, porque a água que estava disponível nesse solo aqui, uma vez que ocorreu a precipitação, ela vai ser rapidamente é, transitada entre esse solo e chegando no ponto que a capacidade de infiltração dela, ela não vai conseguir reter determinados momentos e já vai correr o escorrimento superficial. Uma vez que se tiver a barreira florestal, um sistema radicular alto, essa capacidade de infiltração em termos de milímetros, centímetros de solo, ela já consegue decair essa umidade aqui e consegue distribuir, abre aspas, melhor essa umidade sem que ocorra, num determinado volume de água, sem que ocorra o runoff, por exemplo, né? O escorrimento superficial. Então, o artigo aborda algumas questões que ele vai falar a taxa de infiltração, então,
por conta desse sistema radicular, matéria orgânica alta, que vai gerar esses espaços vazios disponíveis no solo altos, então a percolação desse solo vai ser alta, ou a taxa de infiltração vai ser alta. Então você consegue, consegue que essa água distribua melhor por um período, um determinado período, até o momento que não vai conseguir aguentar mais. Então, a matéria orgânica é influenciada por isso, justamente por manter agregados o solo, preservando sua porosidade. Então, os solos com floresta, então vai manter essa macroporosidade, seja por raiz morta, seja por cavidade animal, ou seja por qualquer outro motivo, mas você vai ter um caminho de água fácil. A gente vai ver que vocês vão ver que o solo, se você pegar macro, ele é composto por três componentes. Então, assim, partículas sólidas, que vão ser minerais orgânicos, ar e água. Então, assim, quanto que está de buraco, abre aspas, disponível para essa água transitar nesse meio é que o que nos importa. Então, porque o ideal é, se você pensar no ciclo hidrológico, a gente conseguir manter a percolação de água justamente para ocorrer, evitar esse escorrimento superficial, porque vai levar, entre outras coisas, partículas sólidas para o leito de rio, que daí nós vamos ter esse processo de erosão, que a gente vai ver mais para frente. Você lembra, no ciclo hidrológico, que acontece em muitas situações, dependendo do perfil de bacia que você tem, você vai ter até mudança de curso de rio, né? Que foi o que a gente viu. Além disso, a própria questão, em termos de velocidade dessa água incidente no solo, também importa, porque se você tiver um sistema é, no nosso se você tiver um sistema de folhas que vai proteger, então, esse dosel, então, de flores, que vai proteger essa força que essa água está incidindo na superfície, também contribui. O trabalho de Laus aqui fala que 95% dessa água incidente vai reduzir de velocidade na incidência do solo. Então, que beneficia, entre outras coisas, o quanto que essa água pode infiltrar no solo. Então, pensando em classificação de solos, vocês vão ver que na hidráulica ela vai classificar de 4 modos. Então, na hidrologia, melhor dizendo, não na hidráulica, nós vamos ter um solo com alta capacidade de filtração, vai ser classificado como ABC, ABCD. Nós vamos ter solos com uma capacidade de infiltração alta, com baixa capacidade de infiltração, o potencial de runoff alto. Então, esses solos, entre outras coisas, por partículas, vão ser partículas maiores, vão ter vários espaços vazios aqui para essa água transitar. Capacidade de solo com infiltração moderada, que daí já vão ser um pouco solo. O B e o C tem uma linha tênue, que daí vão ter partículas maiores, mas também menores ou laminares, que a gente já vai ver como é que são moldados. E o D vão ser capacidades muito baixas. Então, solos mais impermeáveis, vamos pensar assim. A gente já vai ver as características que vão tratar esses solos mais impermeáveis em relação aos solos impermeáveis. Então, se pensar um D, a característica é impermeável, o quanto que essa taxa de infiltração vai ocorrer, e entre outras avaliações que a gente vai fazer ao longo dessas análises de infiltração desse solo, pela lei de Darcy ou por outra metodologia qualquer, ela vai tratar sempre em milímetros por hora, ou milímetros por segundo, milímetros por, por minuto, em afins. Então, ou centímetros por hora, sempre uma unidade de medida que vai, ou seja, vai ser a velocidade que essa água vai infiltrar nesse solo. Então, solos com maiores taxas de infiltração vão ter uma velocidade de infiltração maior. Então, a chance de ocorrer o runoff aqui na superfície vai ser menor, comparados com os demais. E em solos mais impermeáveis, a chance é maior. Então, aí, entre outras coisas, se você tem uma situação que você tem um sistema em função da própria formação desse solo, que a capacidade de filtração dele já é baixa, e você
retira, por exemplo, todo o sistema de cobertura vegetal desse solo, a chance de ocorrer enxurrada, escorrimento superficial é altíssima, né? Então, quando a gente vai tratar em gestão, a gente tem que pensar categorias de solo, formato de bacias, índice de precipitação. Então, lembra, o propósito da disciplina é justamente de tratar como gestor. Se eu sei que a incidência lá na minha série histórica de precipitação, ou o tempo de ocorrência de uma determinados índices de precipitação já é alto, ou o tempo de ocorrência de determinados volumes de precipitação é baixo, sei que vai ocorrer precipitação a cada 2, 3 anos, 5 anos. Eu sei que o perfil da minha bacia hidrográfica em determinados pontos favorece para que essa água chegue mais rápido no meu talveg, que permita que a velocidade, então, que essa bacia concentre a água toda no talveg e essa água vai estar disponível lá para cima. Eu sei que meu perfil da minha bacia hidrográfica favorece, entre outras coisas, inundação. E eu sei que meu solo ajuda, entre outras coisas, também inundação. É, é, eu tenho que pensar se eu vou fazer determinadas ações ou não vou, ou se eu vou tomar determinadas ações para conter ou sanar esses problemas que eu já sei que vão ocorrer no bacia hidrográfico. Então, essa é a ideia. Quando a gente fala, então, se for pensar em agronomia, agronomia ela vai ter diversos tipos de solo, então, caracterização desse solo. E E esse solo, então, ele vai ser, que não vem o caso para nós da hidráulica, a hidrologia, nós vamos avaliar predominantemente essa taxa de filtração com o propósito de saber o quanto que ele retém de água, ou o quanto que infiltra, pensando lá no escorrimento superficial, ou, se for no caso de engenharias, o caso de barragens ou eventos que nós vamos ocorrer aqui, beleza? É, então, pensando no solo, a gente vai entrar agora nas categorias de de quanto que as propriedades físicas propriamente que vão ser influenciadoras nesse processo de filtração de solos, para a gente ter uma ideia geral de como que procede. Então, pensando, então, o solo vai ser esse conjunto de partículas sólidas, minerais ou orgânicos, que eu comentei com você, espaços vazios ou poros, que vai ser ocupado por ar ou pela água. Então, pensando no geral, nós vamos ter um volume. Pensando num volume total dentro desse solo aqui, eu tenho um volume, mas eu também tenho um volume que está ocupado por ar e tenho um volume que está ocupado por água. A água presente nesse solo vai me dar a relação de saturação, ou seja, o quanto que está de água disponível nesse solo, e o volume de espaços vazios que ele vai estar, entre outras coisas, vai estar associado com quanto que essa água consegue percolar nesse solo aqui, quanto que ela consegue andar aqui mais facilmente nesse solo. É, é claro que, dependendo do processo, eu posso fazer um procedimento de compactação desse solo e deixar ele impermeável, em muitos casos, não 100%, mas praticamente impermeável. O tempo, dependendo com as condições, você deixa esse solo impermeável, mas dependendo da situação, eu consigo fazer com que ele também fique mais permeável, entre outras coisas, plantando uma árvore, ou plantando, fazendo um sistema radicular, ou entre outras coisas, para facilitar que essa água não escorra aqui. Então, as partículas orgânicas vão ser materiais, vegetais, resíduos sólidos, que vão ser de animais mortos, plantas e afins. As minerais vão ser os próprios componentes dessa parte desse solo, ou que vai ser origem, que vai dar origem a esse, a própria formação, o próprio nome desse solo, em função da origem dos processos de intemperismo. Então, a textura, estrutura e consistência de diversos tipos que vão dizer que se esse solo vai reter mais ou menos água dentro da própria formação desse solo. Então, uma análise aqui microscópica desse solo, você vai ver que o solo vai estar nessa característica aqui. Nós vamos ter partículas maiores, partículas menores. A proporção dessas partículas de solo aqui nos importa, ou seja, quanto de partículas grandes tem, a homogeneidade desse solo, então, quanto de partículas grandes tem, quanto de partículas menores tem, é, a- qual que é a distribuição dela, quanto de espaço vazio tem nesse meio aqui, porque esses espaços vazios vão influenciar diretamente nesse tamanho de partículas. Então, se eu tenho muitas partículas pequenas aqui, dependendo do tamanho delas,
eu consigo tapar esses buraquinhos todos aqui, eu consigo impermeabilizar esse solo. Porque se eu tiver todos os espaços vazios aqui ocupados por outros, por partículas menores ou laminares, que a gente vai ver, esse solo aqui, a água ela vai sofrer para passar aqui no meio. Agora, se eu tiver só partículas desse porte aqui maior aqui, e praticamente nenhuma partícula menor, a água tende a circular bem mais rápido, mais fácil. Então, a taxa de filtração desse solo aqui minha vai ser maior. Então, da onde que vem as minhas partículas aqui? A formação dessas partículas, a característica dessas partículas, a homogeneidade, quanto de cada uma tem, ela vai dar, entre outras coisas, pelos processos de intemperismo, que é você catar a rocha que você tinha originalmente, e por um conjunto de intemperismo mais o transporte, os processos de erosão, sedimentação, e transporte desse material, que vai caracterizar esse solo aí, esse perfil de partículas que eu tenho. Então, em temperismos, nós vamos ter o físico, químico, biológico, e o temperismo é caracterizado, entre outras coisas, para você quebrar essa rocha em partes, seja pelo processo físico, por exemplo, comumente acontece em calçada, aí você tem calor incidente mais frio, calor, frio, calor, frio, chega um momento que ele esquenta, dilata, esfria, contrai, esquenta, dilata, esfria, contrai. Chega um momento que trinca, quebra, a água entra nas fissuras, já começa a ocorrer outros fenômenos capilares, entre outras coisas, crescimento de cristais, daí entra o temperismo químico, que é ação própria química, e também o crescimento biológico, seja de plantas, seja de bichos, ou de ação microbiológica influenciada nessas fissuras, abre aspas. Na rocha vai acontecer o mesmo processo, é, depende, entre outras coisas, do tipo de rocha que está a formação. Por isso que você, por exemplo, tem aqui numa situação bem clássica aqui no Oeste, que até o Piquiri, tá, nós estamos aqui em Palotina, até o Piquiri você tem um tipo de solo, passou o Piquiri para lá, você já tem outra categoria de solo. Uma distância de 200 metros que atravessa o Piquiri, você tem um solo totalmente diferente do outro lado. Então, entre outras coisas, pela formação do próprio tipo de solo. Então, se você analisar o tipo de intemperismo, entre outras coisas que ocorre, a formação, você tem que, quando você tem uma incidência de precipitação mais alta, que é o que a gente viu lá na aula de precipitação, entre outras coisas, pelo foco de radiação, pela evapotranspiração que vai ocorrer, e pela temperatura mais alta, você consegue perfis de solo maiores. Então, você consegue, abre aspas, uma profundidade de solo maior. Então, se pensar aqui que aqui embaixo nós temos a nossa rocha inalterada, e você, com o tempo e com os fenômenos de intemperismo, você vai conseguindo quebrar essa rocha em várias partículas, várias, até que chega ao ponto de virar solo, você tem um processo para que vai ocorrendo. Esse processo vai ser pelos três tipos de intemperismo que vai ocorrer, pelas ações de sedimentação, erosão, transporte desse material. Daí nós vamos categorizar, que não vem o caso agora, mas entre solos aluviais, solos transportados, solos coluviais e afins. Mas você vai fatiando, ou melhor dizendo, você vai criando é, gradientes de separação desse solo. Então, por conta de situações de precipitação e temperatura, e entre outras coisas, evaporação potencial, você consegue, em regiões mais quentes, solos mais profundos. Então, e essa profundidade desse solo e esse perfil desse solo que está sendo criado aqui, entre outras coisas, também vai me influenciar no tocante à taxa de infiltração. Ao passo que se pega em outras regiões, que são solos, abre aspas, mais rasos, a tua taxa de filtração até ela chegar à rocha-mãe, onde ela vai ser impermeável, que a água não tem para onde correr, ela vai correr ou por baixo aqui no meio da rocha-sã, ou por cima, chega no momento que a nossa capacidade de suporte desse solo aqui, ela vai atingir ao máximo e ela vai correr por cima. Então, uma coisa é você tratar com o solo nessa categoria aqui, nessa faixa, outra coisa é você tratar nessa aqui, porque a capacidade desse solo de armazenar água é bem maior até que ele transcorra, vamos pensar assim, até pela rocha-mãe, ou o gradiente potencial desse solo seja excedido ao ponto que corra processo de runoff, ou escoamento superficial.
beleza? Então, quando a gente pensa em solo, a gente vai ter duas categorias de solo. Nós vamos ter as partículas arredondadas ou poliédricas, que vão ser chamadas, predominantemente chamadas por pedregulhos, areias ou siltes. São os chamados grossos, se for pegar na mecânica dos solos, assim mesmo, na engenharia, na mecânica dos solos ou na física dos solos, se for pensar, eles vão ser chamados não coesivos, ou seja, eles não vão dar liga, abre aspas, entre outras coisas. E as partículas lamelares que vão ser, ou escamadas, que vão ser os finos, chamados finos. Também chamados pseudosfatos, dependendo da ação que tu vai trabalhar. Então, na engenharia, em geral, agora eu vou falar um pouco mais da aquicultura, que nos importa, ou na civil mesmo, você vai ter uma partícula que vai te dar resistência, que vão ser as partículas mais arredondadas, que vão te dar a estrutura para você segurar, e as partículas finas que vão dar liga nesse ponto. Então, com a quantidade dessas partículas maiores ou menores, seja granulares aqui, arredondadas, pensando lá naquela fotinha microscópica do solo, importa, ou seja, o quanto de cada uma tem aqui, importa, e quanto dessas aqui também importa, porque não adianta eu pensar que vamos pensar que se eu tivesse só partículas maiores nesse sentido aqui, solo arenoso, nós vamos ver que a quantidade de partículas vai definir o nome do solo. Então não adianta eu ter uma fatia significativa de solo ou de partículas maiores presente nesse solo, porque vai me beneficiar a taxa de infiltração, sendo que eu não tenho, por exemplo, liga. Então, vamos pensar no deserto, que eu vou ter só partículas granulares e pouca partículas lamelares. É, Ótimo, a taxa de filtração vai ser ótima. Primeiro que ele vai virar deserto por outros motivos, entre outras coisas, mas a formação do solo também vai contribuir, mas a taxa de filtração, se ocorrer uma chuva, vai ser ótima, vai ser altíssima. Porém, entretanto, se eu quiser fazer outro tipo de obras ou outra coisa, eu não tenho estrutura para ligar esse solo, ou seja, vamos pensar na agricultura. Se eu fosse fazer uma barragem num terreno extremamente arenoso, ou pensando aqui na nossa região, se eu fosse fazer uma barragem para reter água, seja para irrigação, seja para aquicultura ou qualquer outro motivo, uma coisa é eu fazer aqui em solo misto, que é aqui na nossa região aqui palotina, que ali vai ter uma parcela de solo, parcela de materiais misto, ela vai ter uma fatia significativa de solo de coesivos, vamos pensar assim, de não coesivos, melhor dizendo, mas você vai ter uma fatia de 30, 40%, dependendo da região, de coesivos, ou seja, liga, dessa estrutura mais fina que vai tapar, abre aspas, os buracos. Então, a outra coisa é eu fazer um solo ali em Francisco Alves, uma barragem de irrigação, por exemplo, ali em Francisco Alves e Porã, que eu vou ter uma parcela significativa aqui, mas eu também não vou conseguir reter essa água. Se eu for pensar em disponibilidade hídrica, então, a minha demanda hídrica, o quanto de água que eu preciso para determinado tipo de empreendimento, seja qualquer ele que for o motivo, em solos mais arenosos é uma, e em solos laminares é outra. Ou seja, o quanto de carga de hidráulica que eu vou precisar para essa água aí. Então, pensando em granulometria, nós vamos ter as seguintes situações. O tamanho nos importa dessas partículas, a quantidade de que está presente essas partículas, esse tamanho de partículas não importa, e essa quantidade presente é que vai caracterizar e dar nome para esse tipo de solo. Para isso a gente vai precisar o conhecimento entre graduação, compactação e uniformidade desse solo, que também vai nos dizer essa granulometria do solo. Beleza? Então, a, a BNT, então, que ela também ela vai catar, a, adota a mesma metodologia internacional, que é da ASTM, ela vai categorizar, assim, para a metodologia de análise de solo, nós vamos categorizar solos em pedregulho, areia, silt e argila. Pedregulho pela peneira, pelo ensaio pela peneira 200, ou de 0 até 0,75 milímetros. Vai separar esse pedregulho entre 76 a
4,8 milímetros, a areia de 4,8 a 0,5 milímetros, o silt de 0,05 a 0,0005 e argila inferiores que esse tamanho. Beleza? Então, são dois testes diferentes. Esses menores ou partículas menores a gente vai fazer pelo teste tensímetro ou da pipeta, mais comum, que é o adotado pela BNT, e o do pedregulho vai fazer pela peneira 200, chamado também. Só para conhecimento, o teste peneira 200 é o seguinte: você tem uma categoria de peneiras aqui, com vários diâmetros de peneira, você vai colocar uma amostra de solo aqui, nessas peneiras, com granulometrias maiores no começo, até chegar a granulometrias menores no final. Você vai adicionar um floculante, segundo metodologia. Esse floculante, desfloculante, perdão, não floculante, ao contrário. Esse desfloculante, ele vai segregar essas partículas, quebrar elas todas para elas ficar soltas, não ficar com torrões, melhor dizendo. Você vai ter uma fatia de amostra e uma vez que ligou esse aparelho aqui, que ele vai tremer essa amostra de solo aqui, ele, ele, ele vai tremer e as partículas vão caindo de acordo com o tamanho e vão sendo retidas nessas peneiras. Você vai ter uma tabela nessa seguinte proporção. Então, peneira 1 ficou X% retido, peneira 2, X%, peneira 3, dentro do 100% que você colocou de solo no inicial. Beleza? Então, você categoriza dentro da peneira de 1 a 200 milímetros, por isso que é peneira 200, essa fatia de solo, ou quanto de solo retém dentro de uma amostra de 100%. Uma vez que você passou da peneira de 200, nós vamos para o teste de sedimentação. O teste de sedimentação, que são as partículas menores, porque veja, a peneira 200 ela vai ter um limite de solo, que é a menor partícula aqui que vai ser retida, até o final que está uma bacia que fica aqui com as partículas menores. Uma vez que ficou segregada aqui as partículas de solo, nós vamos ter a, a última bacia que ela não tem nada, não tem peneira, que ficou esse resto de solo, e esse solo aqui a gente vai submeter para uma outra análise que é pelo densímetro da pipeta, também chamado. Então, esse teste do densímetro da pipeta, ele faz relação com a lei de Stokes. A lei de Stokes, a fórmula parece feia, mas não é, ela é relativamente bem simples. A lei de Stokes fez uma relação direta. O que o cara fez? Ele estudou, ele fez uma relação direta, que a velocidade de queda de uma partícula no meio líquido é em função do diâmetro que é dessa partícula, ou seja, o tamanho da partícula influencia na velocidade. Então, nós vamos ter aqui o peso específico da amostra de solo, menos o peso específico da amostra de água. O N vai ser uma constante de viscosidade do meio. Então, se você catar esse pacote aqui, água, peso específico do solo e constante de viscosidade, esse pacote aqui, para uma mesma amostra de solo, não vai mudar. O que vai mudar é o tamanho de partículas. Então, a velocidade de queda das partículas é em função, entre outras coisas, do tamanho dessa partícula, ou o diâmetro dessa partícula quadrada. Então, como é que funciona esse teste baseado nessa relação de Stokes? Então, quando você pega uma amostra de solo e submete ela no meio líquido qualquer, você tem uma metodologia específica para isso, mas basicamente você vai fazer a homogeneização desse solo e vai deixar ele decantar, ele vai parar. Então, o que que acontece? As partículas que são maiores desse solo, vamos voltar, a velocidade de queda das partículas maiores, com diâmetros maiores, então quanto maior é o aumento D aqui, que é o diâmetro, mais rápido cai, maior é a velocidade. Então, a velocidade de queda das partículas maiores são mais rápidas. Então, as maiores vão caindo mais rápido, as menores, consequentemente, vão caindo. Então, pensando num densímetro, o que que eu tenho ao longo do tempo? Eu tenho que, por exemplo, num determinado tempo t, eu tenho uma velocidade de queda. As partículas maiores já caíram, mas se eu colocar o meu densímetro, eu sei que no começo ele está aqui, depois ele vai estar aqui, porque a densidade no meio aqui em cima já está menor, porque as partículas já caíram. Então esse densímetro vai movimentando. Quanto que esse movimento, esse deslocamento esse densímetro ocasionou, eu sei, eu calculo
eu calculo, entre outra coisa, o diâmetro da minha partícula num tempo t, em função da velocidade, porque eu tenho deslocamento em função de um tempo. Então eu sei, sim, por exemplo, num determinado tempo t, que as partículas, o diâmetro de partículas, por exemplo, neste ponto, está, vamos pensar, sei lá, determinado diâmetro x. Só que eu tenho certeza que neste tempo t, as partículas maiores já caíram e as menores estão por cair. Então é mais ou menos essa relação. Então, uma vez que a gente chegou nessa relação de, de diâmetro de partículas, seja pela peneira, 200, então nós vamos ter aqui ó, uma divisão clássica. Então, daqui para cá é o quanto que retém no teste das peneiras para diâmetros maiores. E daí depois, pelo teste de sedimentação, eu Lá vem? tenho... Oi? Não pode não. Quer mamar? Quer? Oi, tem microfone ligado aí, pô. Fecha o microfone, por favor. Então, pelo teste da peneira, então, primeiro, então, numa amostra de solo qualquer, para eu categorizar esse solo, eu vou ter a, primeiro o teste da peneira, peneira 200. Esse teste vai me dar aquela proporção de quanto que fica retido em função do tamanho das partículas. Então, aqui embaixo está o tamanho de partículas. Então, à medida que vai retendo na peneira, eu tenho uma fatia, uma porcentagem de partículas que passa pela peneira. Aliás, uma porcentagem de partículas que passa e aqui uma porcentagem de partícula que fica retida. Então, à medida que vai retendo na peneira uma porcentagem, vai caindo o quanto que passa, literalmente. Então, ao inversamente proporcional. À medida que vai ficando, perdão, retido nas peneiras, o que fica retido, fora o que fica retido dentro de 100% é o que passa. Então, inversamente proporcional. Se 10% ficou retido na peneira, 90% passou e assim por diante. Então, você vai montando esse desenho de gráfico para o perfil de solo. Então, cada solo vai ter uma porcentagem. E como eu tenho esse meu teste de sedimentação pelo tamanho de partículas, eu consigo definir quanto de pedregulho eu tenho, quantos por cento de areia grossa dentro daquela classificação que eu estava aqui no início, que é da BNT. Essa aqui. Então, quanto que está dentro das minhas partículas de solo categorizado como pedregulho, areia, silt e argila. Então, uma vez que eu tenho essa minha proporção aqui de análise de solo, eu consigo categorizar o quanto de cada um eu tenho. Daí tem outras categorias, por exemplo, areia grossa, média, fina, mas tudo dentro de areia. E eu fatio esse meu solo. Quantos por cento de cada uma eu vou na minha classificação trilinear aqui de solos, que também é proposta pela ATSM. E que ele vai te falar. Então, eu tenho uma fatia, uma porcentagem de argila nesse solo, uma porcentagem de silt e uma porcentagem de areia que vai ter. O quantos por cento de cada um dentro de 100% é o que vai me dar, categorizar, dar um nome para esse solo. Então, se você pensar nas principais, então, num solo que tiver, por exemplo, 50% de areia, 10% de argila, enfim, uma outra quantidade aqui necessariamente, não precisa ser a mesma de silt, eu vou ter o nome desse solo aqui categorizado. Beleza? Então, além disso, uma vez que a gente categorizou essa amostra de solo, por que que se categoriza o solo? Porque pelas próprias referências bibliográficas que a gente já tem, de estudos, a gente já consegue já ter uma noção. É evidente que, por exemplo, se eu quero fazer alguma determinada ação em determinada região, por exemplo, aqui em Palotina, ou Francisco Alves, ou Guaíra, ou qualquer outra cidade do Brasil, ou país, se eu quiser fazer uma obra, ou quiser fazer algum determinado tipo de empreendimento, ou quiser fazer algum tipo de ação, né, nesse local, o ideal é você fazer uma amostra de perfil de solo, que a gente vai ver as características desse solo que vão ser mais proeminentes, ou que vão ser mais acionadas, melhor dizendo, pelo propósito que eu quero. Então, se meu propósito é fazer uma barragem, é uma coisa. Se meu propósito é conservação, é outra coisa. Se meu propósito, meu propósito é agronômico, é outra coisa. Então,
Ao primeiro momento, seria ideal fazer uma classificação desse solo. Mas, se você não conseguir uma classificação simples de fazer um perfil de análise, tem bastante testes bem simples para fazer essa classificação trilinear aqui, que você consegue fazer com pipeta, de forma grosseira, até com garrafa PET, você consegue fazer uma classificação mais grosseira desse solo, para mais ou menos, para você ter uma ideia onde que você está andando, você tem referências bibliográficas que já te falam, por exemplo, que um solo franco-arenoso tem uma incidência de demanda hídrica, ou assim, ele toma mais água ou toma menos água, no popular falando, né? Que um solo muito argiloso com relação a um solo muito argiloso. Então, se pensar em grânulos aqui, quando a gente fala na BNT, a gente, essa categorização de quantidade de cada um aqui me fala lá pela referência bibliográfica que ele vai tomar mais água, menos água, a taxa de filtração vai ser alta ou baixa. Aí eu vou conseguir fazer, por exemplo, uma demanda hídrica desse solo. Positivo? Então, quando a gente vai falar em análise de solo, eu vou mais 2 slides, depois eu paro, porque daí as aulas que vêm a gente vai trabalhar com questão de conta. Então, a gente vai falar no primeiro momento em peso específico dessas partículas de solo, que ele vai ser dado peso específico pelo peso da minha substância sólida vezes o volume que essa substância eu vou ocupar. Também vamos ter a densidade relativa, que vai fazer uma relação direta entre o peso específico do solo em função do peso específico da água. É uma relação direta que vai trabalhar. Então, essa relação de proporção de peso de solo, ela influencia, entre outras coisas, para eu quantificar, que a gente vai ver o volume de partículas. E, entre outras coisas, o teor de umidade desse solo. O teor de umidade do solo, ele vai me dar, vai me falar assim, ó, dentro dos espaços vazios que eu tenho, lembra que na minha amostra de solo, a gente vai ter a seguinte situação. Eu vou ter um volume total de um solo, de uma amostra de solo qualquer. Esse volume de solo, eu vou ter partículas sólidas, que podem ser orgânicas ou minerais, que está aqui, que são fixas, sólidas. Eu vou ter uma parcela que vai estar de água dentro da minha área, zona de saturação, e eu vou ter uma parcela de ar que vai estar, que vão ser os espaços literalmente vazios, que vão ser a parte de porosidade desse pessoal. Então, o volume de espaços ocupados pelo ar, o volume de espaços ocupados pela água, vão ser chamados de volume de vazios, e o volume de solo é o próprio volume de solo. Beleza? Então, o volume total é dado pelo volume de solo mais o volume de vazios. O volume de vazios, que são os espaços vazios que podem ser ocupados por água e água. Então, o teor de umidade, entre outras coisas, vai ser dado pelo peso específico peso da água, não peso específico, peso da minha amostra de solo vezes 100%, ou seja, quantos por cento tem de umidade nesse solo que eu estou avaliando. Esse peso específico da água vai ser dado, entre outras coisas, por peso do solo natural. Eu catei uma amostra de solo, pesei, fui lá no meu ponto que eu quero fazer o empreendimento, o meu ponto que eu quero fazer a minha ação de intervenção, por qualquer motivo, qualquer natureza, pego uma amostra qualquer, in natura lá, então vai ser o peso do solo normal, menos o peso do solo seco. O peso do solo seco vai ser um solo que foi seco segundo metodologia, mas estufa a 105 graus. Você seca totalmente a água que está presente, pesa essa amostra de água, então o peso da água vai ser o peso do solo natural, que eu peguei, menos o peso do solo seco, é o quanto que tem de água disponível nesse solo, o quanto que seria o peso dessa água no solo. Dividido pelo peso do solo, é uma relação direta de porcentagem vezes 100 vai te dar quanto de umidade ou quanto de água tem disponível nos vazios, esse solo. Claro que uma parcela vai estar com água, outra parcela vai estar com ar, mas quanto que tem de água disponível. Beleza? Essa umidade aqui, entre outras coisas, a gente vai usar para calcular a saturação de água disponível e outras situações dentro dessa minha pegada aqui. Então, lembrando que a nossa área foco aqui que a gente está fazendo. Então, quando a gente vai analisar o perfil desse solo, a profundidade desse solo é influenciada, dentre outras coisas, pela origem desse solo, os tamanhos das partículas, a gente vai ver aula que vem, que elas vão influenciar nessa permeabilidade desse solo. A gente viu que esse sistema radicular
ou presença ou não dessa cobertura vegetal, ou por qualquer cobertura, vai ser influenciado, entre outras coisas, para o sistema de escorrimento superficial, ou capacidade de retenção dessa água, ou quanto que essa água vai infiltrar. E essa permeabilidade, a gente vai fazer uma conta, que vocês vão ver que é pelo sistema, pela equação de Darcy, que dá para a gente estimar dentro do meio saturado, que lembrando que aqui não está saturado, mas fazendo uma previsibilidade de saturação desse solo, quanto de água percola nesse solo, ou quanto que ocorre essa taxa de infiltração nesse solo. Entre outras coisas, a gente vai avaliar o ponto de murcho permanente, e a capacidade de retenção de água desse solo. Beleza? Seria só pela aula de hoje. Aula que vem, nós continuamos nosso procedimento.